Ok. Então, estamos aqui nessa parte de equação de Schrödinger independente do tempo, ok? Então, a gente resolveu para essa equação de Schrödinger independente do tempo para alguns potenciais simples, ok? Vocês já trataram o problema do oscilador harmônico, o poço quadrado infinito, o potencial de grau. A barreira, a gente vai falar dela hoje, ok? A partícula livre. Falta, de uma certa maneira, falar do poço quadrado finito. Isso eu posso falar rapidamente, talvez na próxima aula, mas não vou cobrar nada desse poço quadrado, ou se cobrar, eu deixarei tudo pronto, ok? Então, só para lembrar um pouquinho o que fizemos na última aula, sobre o potencial de grau, ok? Então, temos então um potencial que é nulo na região x negativo e que tem um certo valor constante V0 na região de x positivo. Então, a transição é bem abrupta. Eu comentei que isso não é muito físico, mas é bastante conveniente, okay, para tratar o problema aqui. Então, vamos tratar dois casos. A gente tem que resolver a equação de Schrödinger nas duas regiões, porque essa equação de Schrödinger independente do tempo está aqui. Aparece aqui a energia potencial, como ela tem um valor na região 1, ela tem outro valor na região 2, temos que separar nas duas regiões. Então, a gente tem que encontrar uma função de onda, uma expressão da função de onda na região 1, uma outra expressão na região 2, e como é uma função de onda só para todo o espaço, então a gente tem que juntar essas duas soluções aqui na fronteira, em x igual a zero, escrevendo as relações de continuidade da função de onda e de continuidade da sua derivada, ok? Então, eu resumi aqui, então aqui temos essa equação, então na região, nesse caso, e também a gente tem que fazer duas configurações, ok? Porque tem uma onde a energia da partícula, a energia E, ela vai, não sei por que está escrito E0 aqui, mas essa aqui é uma figura que eu peguei, mas aqui a gente tem, na verdade, E, ok? Eu vou corrigir essa aqui para não confundir vocês. E é a energia da partícula, e então ela vai ter uma energia que é inferior à altura do potencial, e a gente já comentou que classicamente ela seria 100% refletida. Essa região 2, classicamente, ela é proibida, ok? E a gente viu que quanticamente é um pouquinho diferente. Vamos continuar tendo essa reflexão total, entretanto, tem uma onda chamada de onda evanescente na região 2, ok? Então, as soluções na região 1 tem essa aparência, ok? Então, tem uma onda, esse A exponencial de I, que é um x que se propaga de menos infinito para zero, esse daqui que é a reflexão, ok? E esse daqui que vocês podem ver, essa aqui é IK1, IK1, ok? Então, essa aqui é uma solução oscilante, e essa aqui é uma exponencial decrescente, ok? Com esse K2, vocês podem ver como é K2 vezes X, esse K2, desculpe, ok? Está definido aqui, o K2, ele é positivo, e é uma constante de distância, ok? Isso aqui dá a distância, ok? Na região 2, na qual a amplitude ela diminui de um fator, que nessa região, quando x é igual a 1 sobre K2, a amplitude da onda ela é 1 sobre E vezes a amplitude que ela tinha em x igual a zero. Então, isso dá uma ideia, ok, da penetração dessa onda evanescente na região 2, ok? Tem as definições aqui. Aqui, o resultado, ok? Quando a gente faz a continuidade da onda, ok? Em x igual a zero. Aqui, a continuidade da derivada da onda em x igual a zero. E a gente encontra com isso, ok, duas grandezas que interessam a gente, que é a relação, que é a amplitude B aqui, B, é a amplitude do campo refletido, ok, no potencial, sobre A, que é o incidente. Então, B sobre A tem essa expressão aqui. E o coeficiente de reflexão para a intensidade, ele é diretamente o módulo A quadrado de B sobre A. E quando a gente calcula ele, a gente encontra 1. Então, esse aqui, R igual a 1, quer dizer que 100% é reflexão total. E a gente aqui pode calcular o coeficiente de transmissão
de uma maneira muito simples, ok? Que é 1 menos R, porque T mais R, a transmissão mais a reflexão, a gente tem que encontrar todas as partículas, ok? Toda a onda, e tem que ser 100%, ok? Então, a gente tem que R igual a 1, T igual a 0 é a reflexão total, ok? Aqui uma figurinha para lembrar, ok? Então, essa aqui é a densidade de probabilidade, ok? Que é de 0 até módulo de psi ao quadrado, né? O máximo. Então, essa aqui é módulo de psi ao quadrado. E aí tem a continuidade aqui nessa região. E aí a gente pode ver aqui uma exponencial decrescente na região 2, ok? E aqui é realmente a função de onda. Então, a gente tem essa oscilação, que é uma onda estacionária, ok? Você tem uma soma de uma onda incidente com a onda refletida, e aqui você tem que a transmissão ela é nula. Na região, na configuração onde então, isso aqui vai ser importante depois para para barreira. Vocês lembram que essa partezinha aqui que é evanescente, ela vai ser importante para o efeito túnel, ok? Antes de passar ao efeito túnel, só lembrar aqui na configuração, quando a energia da partícula é superior à altura do potencial, ok? Então, a gente faz a mesma coisa. Aqui um pouquinho diferente. Aqui o C também, na região 2, a gente tem o C exponencial de IK2x, ok? Que é também uma função oscilante. E então a gente junta, ok? As funções de onda na fronteira, sua derivada, encontrar essas condições, relacionando as amplitudes, ok? E então temos B sobre A, C sobre A, e a gente calcula o coeficiente de reflexão, ok, que é B sobre A ao quadrado, ok, que tem essa... Lembram que K1 e K2 são funções das energias, né, E menos V. Então, eu não escrevi em função das energias, mas vocês podem escrever. E aqui a transmissão, eu posso calcular de duas maneiras. Posso dizer que é 1 menos R, ok? Ou então, eu posso calcular usando, isso aqui está no slide da aula passada, que é proporcional ao módulo ao quadrado de C sobre A, só que tem aqui a razão dos K2 sobre K1, porque eles estão em... Aqui o K1 é para um potencial, ok? Zero. E aqui o K2 é para outro potencial. Então, isso dá essa expressão para a transmissão, ok? Então, a gente pode calcular, eu não vou me estender muito sobre isso. Só uma figura aqui que é, quando você escreve aqui entre 0 e 1 os coeficientes de reflexão e de transmissão, em função da energia da partícula, ok? Quando a energia da partícula é igual a V, que é o valor limite, ok? Para essa configuração, ok? Você traz essa reta aqui da energia da partícula, você coloca ela aqui, no nível da altura do potencial. Então, nesse caso, você tem que a transmissão é nula e a reflexão é 1, ok? 100%. E à medida que você vai aumentar a energia da partícula em relação à altura do degrau, o coeficiente de reflexão vai diminuir, a transmissão vai aumentar, e a gente, no final, chega à situação clássica, né? Classicamente, uma partícula incidente sobre um potencial assim, a partícula ela não vai ser refletida, ela vai ser transmitida a 100%, ok? Quanticamente, a gente vê que tem a reflexão quântica, ok? R não é igual a zero, mas esse R ele vai tender a zero à medida que você for aumentar a energia da partícula e que esse degrauzinho ficar uma coisa mais desprezível, ok? Na, na dinâmica da partícula, ok? Professora, eu tenho uma dúvida. E pode Mesmo falar. se tiver uma reflexão igual a uma reflexão total, eu ainda vou ter a onda evanescente na barreira. Sim, sim, porque essa onda evanescente ela não transporta energia, ok? Então, ela vai morrendo. Essa aqui, não sei se vocês fizeram um curso de ótica, provavelmente não, mas eu gosto muito da analogia com a onda evanescente ótica. Vocês lembram que na reflexão entre na interface entre dois meios de índice de refração diferente, você tem a onda transmitida, ela muda de direção, né? E também a intensidade, você tem uma parte da amplitude da onda que é transmitida e outra que é refletida. E no caso de vir de um meio com índice de refração maior, ok? Para um menor, você tem uma reflexão acima de um ângulo dito crítico, ok?
E posso talvez preparar um slide sobre isso, porque a gente usa bastante essa analogia, mas eu não sei o quanto vocês estão familiares com ela. Que é que acima de um certo ângulo crítico, a onda, ok, ela é 100% refletida, só que a onda incidente, ela tem um campo elétrico, né? E esse campo elétrico, ele não pode, tem que ser contínuo, então ele não pode passar de maneira muito abrupta de um valor que é finito para um valor nulo. Então, na verdade, isso leva à existência no segundo meio, ok? Apesar de não ter transmissão nesse meio, na verdade, tem uma onda dita evanescente, ok? E essa Entendi. onda evanescente, então, a transmissão é zero, tá certo? Mas aí, se você colocar aqui, você vê que esse degrau aqui, ele tem uma extensão infinita, o suficientemente grande, porque a onda, ela realmente decaiu aquela exponencial de menos K2 vezes x, ok? Tende a zero. Mas se você fizer L menorzinho, né, que é o caso da barreira, que a gente vai ver daqui a pouco, então ainda tem um pouquinho aqui, aí você vai ter a possibilidade dessa onda, ok? Ela vai poder ser transmitida, na verdade, ok? Então, é o efeito túnel, tá certo? E aí, nesse caso, você tem uma onda, como no caso da onda óptica, a gente chama de onda evanescente, é a reflexão interna total frustrada, ok? Ela está frustrada porque você impede ela realmente de decair. Antes que ela decaia muito baixo, você permite uma transmissão, ok? Ok, professora, obrigado. Ok, então tem essas relações aqui para o caso E superior a V0, essas relações aqui. E aqui, pronto, aquela barreira. Você tem aqui um degrau que é muito grande, ok? Mas se você diminuir aqui antes do infinito, você fizer, ok? Que o potencial volta ao valor zero. Então, ele teve esse valor V0 durante o que a gente chama de espessura. Em geral, chama essa espessura de A ou de L, ok? Então, ainda tem. Então, vocês podem ver aqui, você tem a solução, ok? Oscilante, a onda estacionária, ok? E aqui você tem o decaimento exponencial, só que quando termina essa barreira, quando ele se reencontra de novo numa região onde o potencial ou seja, onde a energia da partícula ela é maior que a energia potencial, então você vai ter de novo uma solução exponencial de IKX, ok? E o K aqui é o mesmo que aqui, porque o potencial é zero. E aí você tem você pode calcular essa transmissão, então você vê aqui que T é diferente de zero. Então, obviamente, se T é diferente de zero, R também é diferente de 1, ok? Então, você tem o que a gente chama de reflexão total frustrada. Opa, tem alguém que está querendo entrar. Ok? Então, deve ser, só faltava ninguém. Quem é aqui? Tem alguém que saiu, que voltou? Como é? Deixa eu ver aqui. Quem é que entrou agora? Ok, não entendi. Ok, então, voltando aqui, eu queria fazer um comentário sobre isso. Professora, Sim, pode falar. nesse caso dessa reflexão total frustrada, a energia está maior ou está menor do que a barreira? A energia aqui, aqui você continua tendo a energia total, você não tem perda no meio, né? Obrigado. Ok? Aqui é um slide, ok? Eu coloquei aqui a referência, então é uma apresentação que fala sobre isso. Eu tenho cuidado porque a anotação é ligeiramente diferente da minha, então é um bom exercício na lista que vou enviar para vocês. Eu peço, de uma certa maneira, que vocês façam esse trabalho, tá certo? Então, não é para chegar a essa expressão cosseno, o que é a expressão realmente da transmissão. Se quem quiser fazer, pode fazer. Mas de fazer todo, ok? Aquele trabalho de tratar, e esse aqui vocês sabem fazer, ou seja, aqui a gente tem 3 regiões, região 1, região 2, região 3. Que tipo de solução a gente tem? No caso de a energia ser menor
do que a altura da barreira, e depois tem, no caso da energia ser maior, ok? Mas aqui o que vai me interessar para o efeito túnel é essencialmente isso daqui, tá certo? A energia é menor. Então, vocês têm uma solução aqui. Ele bota o menos para o A, mas tanto faz, ok? Então, a incidente, como é um fator de fase, vocês podem colocar que é mais ou menos, ok? Então, ele coloca a incidente A exponencial de menos IK1, B, a refletida, esse aqui. Aqui você tem somente um termo, não, desculpa, você tem os dois termos aqui. Esse aqui foi uma pergunta, né, na última aula, de por que a gente tem também esse daqui, é porque esse termo aqui, ele divergiria se x fosse para o infinito, tá certo? Mas nessa região aqui, ela é limitada entre menos a e mais a, x não diverge, ok? Então, x no máximo ele vai ser igual a A, tá certo? O caso x tende ao infinito é na região 3, então a gente não tem problema com isso, ok? Então, a gente tem aqui a solução 1, que é isso mais isso, a psi2 é isso mais isso, e a psi3 é esse daqui, e a gente não incluiu o termo que vem do infinito, porque não tem razão para ter. Então, a gente tem 5 coeficientes, e a gente tem 4 equações para relacionar esses 5 coeficientes, tá certo? A gente tem duas equações aqui, continuidade da função de onda. 1, ok? Com 2, ou seja, psi1 de x igual a menos a é igual a psi2 de x igual a menos a. Aqui a gente tem, e a mesma coisa para a derivada. Aqui a gente tem mais duas equações. Psi2 de x igual a é igual a psi3 de x igual a e também a derivada. Então, com isso, a gente encontra relações, ok? Temos 5 incógnitas, 4 equações, então a gente pode escrever todas elas em função de A, ok? E A depois, tem um problema de normalização e eu não vou falar de normalização aqui. Então, todos esses coeficientes aqui, F, C, D, A e B, desculpa, têm uma relação com o coeficiente da onda incidente através dessas relações de essa continuidade, tá ok? Então, chega aqui a uma certa expressão da transmissão, que vocês podem procurar. Tem aqui, de novo, essa mesma expressão aqui, uma aproximação, e aqui eu escrevi essa aproximação, eu acho que basicamente, é engraçado porque não parece que seja exatamente a mesma coisa. Eu acho que essas duas não são iguais. Eu não sei, eu teria que verificar essa daqui. Quando você tem que o produto de kappa, vocês lembram que aquela constante, 1 sobre kappa, é a constante de decaimento da exponencial, que no meio dentro, né, quando a energia é menor que a altura da barreira. Então, quando esse produto kappa vezes a largura da barreira é muito maior do que 1, a gente pode fazer uma aproximação, ok? Estava na lista, mas eu tirei para mostrar isso aqui, ok? Eu acho que não. Se for usar, a gente usa, ok? Então, isso aqui quer dizer, basicamente, que a largura da barreira, é muito maior do que 1 sobre kappa, e 1 sobre kappa, então, é aquela região de decaimento, ok, da onda evanescente. Então, você pega só a parte final dessa onda, você faz essa aproximação, ok? Então, vem aqui aquele exercício que eu falei. Então, nessa lista que eu pedi para você, se eu posso enviar agora para quem quiser olhar, quântica, eu vou enviar essa lista agora para vocês. Onde é que ela está? Essas aqui são as aulas, lista 7, cadê? Aqui. Pronto, enviei agora. Aí vocês podem ver que ok. Então, tem o primeiro exercício que é sobre barreira. Eu peço, de uma certa maneira, para vocês refazer esse exercício de escrever as relações, escrever, ok? Para chegar a uma expressão da transmissão, ok? Pelo menos em termos dos coeficientes, a transmissão em termos dos coeficientes F e A, a reflexão em termos dos coeficientes B
tá certo? E aí tem no final uma aplicação numérica bem parecida com a que a gente fez no final da aula passada. E eu achava que eu tinha colocado, mas não, já tem essa aqui, ok? Então o exercício é o seguinte, ok? E realmente para mostrar, eu também quero refazer um exercício desse, porque para mostrar para vocês que o nível, ok, dos exercícios que a gente vai fazer em relação a essa barreira vai ser isso, ok? Então eu não vai ser mais complicado. O que é importante são os conceitos, ok? Então, a gente tem um elétron, ok, de energia E, que encontra uma barreira de potencial de altura 10 eletronvolts. Então, essa altura aqui é o que a gente chama de V0, ok? Eu escrevi aqui, V0 é igual a 10 eletronvolts. A largura, é o que a gente chama de A, é 0,1 nanômetro, ok? E então, a gente pede para calcular o coeficiente de transmissão, ok, tunelamento, para duas configurações, ok, para esse elétron. No primeiro caso, ele tem uma energia de 2 eletronvolts e no segundo caso, uma energia de 5 eletronvolts, ok? Comentar um pouquinho. Antes de fazer qualquer cálculo, a gente está esperando o que entre essas duas situações? O coeficiente de transmissão ele vai ser maior no primeiro caso ou no segundo? No segundo. No segundo caso, é óbvio, né? Porque a gente está aqui uma energia muito menor do que, então, a altura da barreira de potencial, ok? E a gente se aproxima, quanto mais a gente se aproxima da altura da barreira, né? Então, mais a gente se aproxima do caso que a gente tratou no potencial de grau, que tudo deve ir para a maior parte vai ser transmitida, né? Como no caso clássico, a gente ainda tem reflexão, ok? Mas a gente aumenta bastante a transmissão, porque o valor relativo, ok, do V0 menos E está se tornando menor, ok? Então, para saber se a gente pode usar ou não aquela aproximação, ok? De uma maneira geral, vocês têm que usar ok, vocês têm que usar a expressão correta, tá certo? Então, eu posso acrescentar depois, ou a gente pode fazer na próxima terça, ok? A gente vai calcular, eu preparei usando essa expressão, mas a gente pode calcular com a expressão exata e verificar, ok, se o erro é muito grande entre essa aproximação aqui e essa, ok? Para saber se a gente pode usar a aproximação, qual é a validade dessa aproximação é quando o produto kappa vezes A é muito maior do que 1. Então, a gente vai calcular kappa vezes A, ok? Kappa, a definição é essa, é 2m vezes V0 menos E, ok? Eu achava que eu tinha deixado pelo menos uma primeira parte só pedindo para vocês calcularem, então. Mas seria bom vocês calcular. Na última aula, quando a gente fez o exemplo, eu acho que vocês talvez se perderam. Eu não tinha dado a massa do elétron, tinha também o problema de encontrar. Eu não escrevi aqui o valor da constante de Planck. E aí vocês precisam. Mas seria bom, ok, a dificuldade aqui, vocês podem ver que não tem dificuldade nenhuma, a dificuldade é de fazer o cálculo mesmo, né? Então, seria bom vocês tentarem reencontrar, eu calculei aqui, né, que kappa A é igual a 1,448, primeiro eu calculei o kappa, então seria bom encontrar esse resultado, então eu posso dar 5 minutos para poder comentar depois de onde podem acontecer algumas dificuldades, ok? Então, eu deixo vocês calcular esse kappa e aí, eventualmente, ok, dizer, ok, a gente vai usar aquela expressão e vou colocar de volta essa expressão. Então, vocês já notaram que a energia, a altura do potencial da barreira é 10 eletronvolts, a largura 0,1. E aí a gente tem duas situações. Vamos fazer a primeira, E igual a 2 volts, ok? Eu vou... Não, vocês podem fazer, a expressão está aqui, ok? A expressão que a gente vai usar. Então, calculem essa expressão e me digam quanto é essa transmissão. Não tem nenhum problema com a calculadora para calcular a exponencial de menos 2 kappa, ok? Professora, Sim.
o Ronaldo tá pedindo para a senhora aceitar ele, porque ele só tem acesso ao microfone com outro acesso. Tá certo. Ok. Pronto. Ok, aí tem dois acessos de Ronaldo. Um para a imagem e outro para o som. Isso? Isso, um fala e o outro assiste. Ah, tá certo. Ok, tá funcionando. Ok, então vamos lá calcular essa transmissão para essa barreira. Professora, Sim. estou com uma dúvida aqui, Ronaldo. É sobre questão de método mesmo. Assim, eu tenho estudado a disciplina, só para a senhora dizer se meu raciocínio está correto. Eu tenho estudado a disciplina e cada questão que a gente vê, fora a parte conceitual, né, que é importante para a gente poder responder as questões, né, e ter sucesso aí nos exercícios, é a questão que toda essa parte ela recai sobre a equação de Schrödinger, né? Tudo ela recai. Aí eu lembrei, pode acontecer com algum colega, por isso que eu estou fazendo esse relato. Eu lembrei de quando eu estudei mecânica dos fluidos, se eu não me engano, houve um capítulo, uma parte lá que sempre recaía na mesma condição, que era a equação da continuidade. Pelo que eu estou vendo aqui, está acontecendo algo muito similar, assim, durante os estudos. Não sei se isso está correto ou eu estou viajando muito. Não sei. O que você fala da equação de continuidade era aquela equação que eu não recoloquei aqui, que é da densidade de probabilidade de corrente, né? Isso. Sim. Ah, foi você que mandou uma mensagem no WhatsApp? Não, tem alguém que perguntou sobre isso. Ah, então tem Não fui eu. outro colega seu que falou. Aí eu acho que ele falou mais no sentido de eletromagnetismo, eu acho, né? O fato é que essa grandeza a densidade de corrente, particularmente o que a gente chama aqui, ela ocorre em todos esses sistemas porque é uma condição de conservação, né, de uma grandeza. Então aqui a conservação da densidade de probabilidade, ok? Ou seja, você escreve que você não tem dentro de um certo volume, você não pode ter criação de cargas, ok? É mais simples falar desse aqui, ou seja, e no nosso caso não tem uma partícula que vai aparecer do meio do nada assim. Então a partícula existe, ela tem uma certa probabilidade, ok? Uma densidade de probabilidade que é o módulo ao quadrado de psi, né? De estar nesse volume. E então, se essa densidade de probabilidade, ok? Imagine que você tem um volume, ok? Que você está calculando essa densidade de probabilidade, ok? De encontrar, ou seja, a probabilidade de encontrar a partícula nesse volume vai ser essa densidade de probabilidade, que é módulo de psi ao quadrado, vezes o volume, né? E aí, se essa probabilidade ela varia, é porque houve um vazamento, ou pelo contrário, está entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, se essa probabilidade diminui, é porque uma parte aumentou a probabilidade de encontrar a partícula fora desse volume, particularmente, ok? Ou se ela
se ela aumentou, diminuiu a probabilidade de encontrar a partícula fora do volume, ok? Então, a gente escreve uma relação, está escrito no slide da última aula, ok? A gente escreve uma relação, ok, entre essa variação, essa taxa de variação da densidade de probabilidade, ok, e uma densidade de corrente, ok, que é o que pode atravessar a superfície delimitando esse volume, ok? Então, isso aqui é muito geral. Então, você vai ver isso no eletromagnetismo, porque você, por exemplo, com carga, se você não vai ter uma carga criada assim no meio desse volume, ou também a carga não vai desaparecer, tá entendendo? Então, se a carga dentro desse volume, ela muda, é porque parte da carga passou, ok? Houve um fluxo de carga através da superfície, ok? O fato, na verdade, é que você tem uma corrente, então, através da superfície, você tem um fluxo, ok? Então, é a mesma coisa. Só que o equivalente aqui da densidade, vamos dizer, de cargas, ok? No caso do eletromagnetismo, seria uma densidade de probabilidade que é o módulo de π ao quadrado, mas se não, é exatamente a mesma coisa. Entendi, professor. Então, nos Obrigado. fluidos é a mesma coisa. Fluido é a mesma coisa, ok? Então, você vai conservar uma quantidade de massa, particularmente, eu imagino, ok? Então, se você tem essa grandeza que varia dentro de um certo volume, é porque houve um fluxo, ok, de massa através da superfície. Isso vale também para a termodinâmica, né? Quando você faz volume de controle, então, tudo que varia lá dentro, fora, tipo, a entropia é uma coisa que pode aparecer ou desaparecer no meio do volume, mas fora isso, você tem essa relação de continuidade porque as grandezas, a energia, de uma maneira geral, ela tem que se conservar. Então, se muda é porque houve um fluxo através da superfície que delimita o volume. Então, é chamado de equação de continuidade. Entendi, professor. Então realmente tem uma relação, né? Sim, sim. Agora clareou bastante. Não. Clareou mais ainda Muito bom. o raciocínio. E aí, alguém calculou a transmissão? Eu fiz, professora. Pode falar. Pode falar. A primeira, para 2 eletronvolts, deu 13% aproximadamente, e para a outra, deu 20%. Pode ser que... Meu deu 37. Meu deu 37. 37 a primeira ou a segunda? A primeira. A minha primeira deu 14% aproximadamente e a segunda 21% aproximadamente. Eu acho que eu fiz vejo que ninguém... Eu tenho que verificar, eu acho que não verifiquei o meu. Eu vou mostrar aqui o que eu achei. Bom, primeiro, eu calculei aqui o kappa, todo mundo encontrou isso? Sim? Sim. Aí, kappa não é muito maior que 1, né? 1, alguma coisa, mas aí, bom. Mesmo assim, a gente vai usar, ok? Então, eu uso essa expressão aproximada, ok? E aí, eu encontrei 14%. Essa aqui, eu acho que eu verifiquei bastante, ok? Então, eu acredito bastante nesse 14%. Alguém encontrou também esse 14%? A minha deu 14 também. A minha deu próximo, a minha deu 13. Sim, então é isso aí, problema de arredondamento, então é isso basicamente, o que é bastante, né? Tem muitos exercícios onde a transmissão ela pode ser muito menor, que 14 é macroscópico, né? E aí, quando você faz o segundo caso, que realmente eu confesso que eu não verifiquei, o kappa eu achei 1.144, não ficou muito diferente, porque varia como a raiz. Mas se esse aqui tá bom, eu não recalculei o kappa, eu dividi pela raiz de 10 menos 2 e multipliquei pela raiz de 10 menos 5, eu achei esse aqui. Eu teria que verificar, talvez, né? E achei 41%. Aí eu fiquei satisfeita porque era maior que 14, mas realmente, talvez, vale a pena conferir, ok? Então, é bastante alto, né? Particularmente, aqui valeria a pena, eu acho, verificar que a gente
Eu não fiz essa aqui, eu posso acrescentar, eu vou mandar para você um adendo àquela lista, ok? Já que o exercício que está na lista a gente fez, vocês podem verificar o resultado, ok? Dizer, não, professora, você estava errada. Mas eu vou acrescentar uma questão que é de calcular o valor exato, já que a gente tem as expressões, né? Calcular o valor exato e ver se realmente esse valor aproximado está razoável, se dava para fazer essa aproximação, ok? Professora, é Sim. Rickardson, boa tarde. Boa tarde. Tira uma dúvida para mim, o que significa isso, kappa vezes A, para a gente estar calculando isso? É porque... Eu sei que o A é o comprimento da barreira, e o kappa também, mas o que significa kappa A? Bem, você tem a multiplicação dos dois, particularmente, lembrando aqui, mostrar aqui a solução. O que a gente tem quando a gente trata o problema de... Pronto, essa aqui, na barreira vale, mas aí você vê que na região dentro da barreira, ok? Essa aqui é um degrau, mas na barreira é a mesma coisa. Você tem psi de x que é... Aí na barreira você tem um termo também que volta, tá certo? Mas você tem um termo em exponencial de menos kappa, então aqui ele tem aquele índice 2, ok? Mas no exercício que a gente está fazendo, a gente não está usando esse índice. Então, é exponencial de menos kappa vezes x, tá certo? Então, você tem esse número aqui, você vê, se você fizer kappa é dado pela kappa, você não pode mexer muito nele, porque depende do sistema. Então, a massa, se for um elétron, é a massa do elétron. E aí você tem a sua barreira, você tem a sua energia. Então, K2 é um certo valor, tá certo? E aí vamos dizer que você quer calcular, ok, por exemplo, a largura da barreira, ok? Então, o importante aqui, essa aqui é uma onda evanescente, tá certo? É um decaimento, isso aqui é real, tá certo? Então, a exponencial de menos K2x é máximo em x igual a zero, ok? E vai decaindo exponencialmente quando x aumenta e quando x tende a mais o infinito, tende a zero, tá certo? Então, isso em regra geral, quando a gente tem um decaimento exponencial, a gente quer caracterizar o comprimento de decaimento dessa exponencial, tá certo? Porque a gente não pode dizer, em qual é o x que ele vai chegar a zero. Ele nunca chega a zero, tá certo? Um decaimento exponencial não chega a zero, ele vai chegar a zero no infinito, tá ok? Então, essas formas, ok? Que você tem um decaimento e você quer caracterizar. Então, por exemplo, você tem a radioatividade, ok? Você tem um tempo de decaimento, ok? De núcleos, ok? E como é que você vai calcular? Então, seria temporal no caso, ok? Então, temporalmente, você teria um decaimento que é exponencial também. Então, você tem exponencial de menos alguma coisa aqui, ok? Uma constante, vamos chamar ela de D, ok? Não tem D aqui, ok? E aqui você tem o tempo. Então, o que você faz, mas eu vou voltar aqui para não misturar as coisas, ok? Então, se você fizer aqui x igual a 1 sobre K2, ok? Antes de chegar ao infinito, x vai chegar a 1 sobre K2, tá certo? Ele começa a zero e você vai ter um infinito. Então, para o valor de x que está, sei lá onde, aqui, x igual a 1 sobre K2, quanto é a função de onda? Aqui vai ser K2 vezes 1 sobre K2 vai ser menos 1, tá certo? Então, você vai ter exponencial de menos 1, ou seja, é 1 sobre E, tá certo? Certo. É um número, ok? É exponencial de 1, ok? Então, você vai ter que nessa distância x igual a 1 sobre K2, psi, que é igual a C, vocês concordam que em x igual a 0, psi é igual a C? Ok? Porque quando x igual a 0, esse aqui é igual a 1. Então, aqui, psi é igual a C. E em x igual a 1 sobre K2, psi é igual a C sobre E. Ok? Então, a gente diz que caracteriza a distância que a onda ela penetra bastante na onda, no meio, tá certo? Então, quando você tem um kappa x, e aqui a gente vai ter kappa A, porque vai ser
quando x é igual, aqui a gente não tem barreira, né? Eu vou voltar uma barreira, deixa eu ver aqui, tem uma barreira, aqui. Então, aqui a gente tem A, que é a largura dessa barreira, ok? Então, aqui ele tem o valor máximo em x igual a 0, ok? Que era o C, e vai decaindo, decaindo, decaindo. E aí você vai medir aqui. Então, quando kappa vezes A, ok? For muito maior do que 1, isso... Deixa eu ver. 1 sobre E é igual a quanto? Quando o capa for muito, significa que o descendente será Tem que ser grande, não é? Quando o kappa A ou seja, de uma certa maneira, você está indo mais longe que... eu teria que comparar com 1 sobre E, é isso que eu queria, ok? Quando x, ok, vamos lá, x igual a 1 Sobre E 0,3. sobre kappa, ok? Então, você tem 1 sobre E, tá certo? C sobre E, ok? Então, esse C sobre E, 1 sobre E é quanto? É isso que eu quero saber. Eu não consigo me lembrar de quanto é esse quanto valor é. 0,36C. 0,36C. Ok. Então, ok, 0, mas eu, ok, 1 sobre K, então vai ser 0,36, né, que você está falando? Ok, 0,36. Então, você tem que... desculpa, 1 sobre E é igual. 1 sobre E é igual a 0,36, ok? Então, você vai ter essa aqui, você tem esse valor quando x é igual a 1 sobre k, tá certo? Então, você tem kappa x, que é igual a quanto nesse caso, ok? É igual a 1, tá? Kappa x é igual a 1. Então, se você faz a aproximação que kappa A é muito maior do que 1, ok? Você está dizendo que a largura da sua barreira ela é muito maior do que esse comprimento característico, vamos dizer, de penetração no meio. Ok? Ok, aí naturalmente o decrescimento ele é muito mais acentuado. Então, no final das contas, esse valor I kappa na verdade, é um balanceamento entre K e A para poder a gente verificar o comportamento do sistema. Isso. Ou seja, é para transmissões pequenas, né? Porque quanto maior for esse produto kappa, menor vai ser a transmissão, ok? Então, se você fizer o cálculo exato, você vai ver que fica complicado, ok, calcular. E aí você tem essa aproximação que permite para transmissões pequenas, ok, calcular, ok? Quanto maior o kappa, menor a transmissão, ok? Ok, na verdade existe um compromisso entre o comprimento da barreira com o K, que depende da diferença de energia. Isso. Não é isso? Uhum, tudo isso, tudo relacionado. Então, por exemplo, o que a gente fez aqui, a gente mudou, ok? Mudou o kappa porque mudou a diferença, né, entre a altura da barreira e a energia da partícula, ok? E só isso, né, que mudou, né? E então, como mudou isso, você muda o kappa, ok? Então, você muda, se vocês podem ver aqui entre os dois, deixa eu voltar aqui a esse exercício, onde que está? Onde que ele está? Aqui, ok? Onde eu escrevi tudo, aqui, ok? Então, aqui a gente tem 2 eletronvolts, aqui 5 eletronvolts, então a gente teve que recalcular. O A não mudou, a barreira é a mesma, tem a mesma largura. Então mudou o kappa aqui, porque mudou aqui, vocês podem ver 10 menos 2, e aqui tem o 10 menos 5, tá certo? Eu não recalculei tudo, como eu falei, mas aqui é 10 menos 5, porque é a altura da barreira menos E. Então mudou o kappa. Então, o novo comprimento típico de penetração da onda na barreira, ok? Aqui, kappa é por metro, tá certo? Então, quando x, então o novo
comprimento típico, ele vai ser maior ou menor aqui, em relação a esse? Vai ser maior. Vai ser maior, né? É isso que a gente espera. O kappa é menor, então você tem um comprimento 1 sobre kappa que é maior, ok? É isso que a gente espera, já que você está aumentando a energia da partícula em relação a... Ela se aproxima do topo da barreira, ok? Então, ela vai ser o kappa, vocês podem ver aqui que é... A exponencial, por exemplo, virou 0,1 e aqui era 0,05, tá certo? Então, ok? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer, ok? Vocês têm que saber encontrar, ok? De onde vem, como é que a gente trata isso. E por que isso aqui é importante? Realmente falta um pouquinho exemplos práticos que existem bastante, né? Tudo você tem na eletrônica, você tem diodos de efeito Thun, essas coisas. Então, eu vou ver se eu consigo fazer alguns slides com valores numéricos sobre isso. Mas é muito importante entender de onde vem essa aqui. Você tem também, quando você tem um potencial interatômico, por exemplo, numa molécula, de interação, você tem, às vezes, barreiras, que se chama barreira de ativação. Então, você tem a partícula que incide sobre esse potencial e tem um poço. Então, ela pode ser refletida porque tem uma barreira. Entretanto, dependendo da sua energia em relação à altura dessa barreira, ela pode tunelar, para o poço do outro lado, tá entendendo? Então, isso é uma coisa muito importante em química, ok? Em física atômica, em física molecular particularmente, ok? Ok, então, esse tipo de exercício, a gente calcula a transmissão, o tunelamento, ok? A probabilidade de efeito túnel. Ok? Aí, o exercício seguinte é o exercício, ok? Até coloquei aqui o número. Aqui eu quis fazer porque eu vi no ano passado que alguns estudantes se enrolaram com essa história. Não é exatamente mecânica quântica esse exercício, mas é uma aplicação e, na verdade, vocês já viram essa aqui com o átomo de Bohr, não é? Que é você tem aquele átomo que tem níveis de energia que são discretos, ok? E aí, ou seja, normalmente o átomo, quando ele está em um desses níveis de energia, ele fica, né? Ele permanece lá e ele vai mudar sua energia absorvendo ou emitindo um fóton, ok? Professora, com licença, Sim, adicione análise, por favor, que a internet dele está instável. E aí ele quer o quê? Deixa eu ver aqui. E a senhora aceite ele na sala, que a internet dele caiu. Tá certo. Deixa eu tentar encontrar aqui. Eu não estou chegando naquela janela. Ah, tá aqui. Ok, tá. Ok? Então, vocês têm essa... Vocês viram essa aqui primeiro com o átomo de Bohr. Então, tinha uma certa... você tem as órbitas de Bohr, né? E cada uma com sua energia. Então, você tem os raios, ok? Para cada órbita e a energia para cada nível de energia, ok? Então, a gente, de uma certa maneira, vai fazer isso aqui também, só que a gente encontrou, ok? Certos poços de potencial que a gente calculou as energias permitidas, ok? Essas energias discretas e as funções de onda correspondentes, resolvendo a equação de Schrödinger para esses potenciais, ok? Então, aqui eu coloquei poço quadrado infinito, que é o que chama de caixa, tá certo? E a gente está na caixa unidimensional, tá certo? Por enquanto, só tem uma direção X, ok? E aí, a gente tem um elétron que está confinado, ok? Em uma caixa, ok? De largura 0,15 nanômetros, ok? Por barreiras de energia potencial infinitas, ok? Então, esse elétron, ele está num certo nível, ok? Desse poço quadrado infinito, ok?
E a gente sabe aqui que ele está no primeiro estado excitado, ok? Então, isso é uma oportunidade de fixar um pouquinho a linguagem, ok? Que seria, eu vou escrever aqui o que seria esse primeiro excitado. Okay? O que ajuda aqui é que ele faz uma transição do primeiro estado excitado para o estado fundamental. Então, vocês lembram da nomenclatura? A gente chamou de N, a energia dos níveis, ok? Desse poço, então, N, indo de quanto a quanto? N é um número inteiro. Eu vou colocar aqui ok? Eu desenhei aqui o poço, então tem a escala X, dá para ver aqui, tá meio pequeno, né? Em função de X, esse poço vai de 0 a A, tem de largura A, e aí calculamos as energias, N, okay, que são proporcionais a N ao quadrado, e as funções de onda, tá certo? Se N, que depende desse número quântico N, tá ok? Cadê o povo? Tá ok, professora. Ok. Tá, não, Ok, professor. porque eu acho que todo mundo foi almoçar. Aqui, professor, aqui. Tá certo, ok. Então, aqui as expressões. Então, fala aqui que ele faz uma transição do primeiro estado excitado para o estado fundamental. Então, aqui está a resposta, de uma certa maneira, eu coloquei E1, E2, aí eu posso desenhar E3, etc, etc. Esse exercício aqui, o fundamental é E1, ok? Não pode ser E0, porque aqui não existe... não existe... como dizer... A energia não vai ser nula, a energia mínima, ok? Ela é h cortado ao quadrado, π ao quadrado sobre 2m ao quadrado, ok? E aí você tem, então, a partir de... O fundamental é para n igual a 1, ok? Então, o primeiro estado excitado é o primeiro nível acima do fundamental. Então, é 2, tá certo? E aí pede o comprimento. Então, ele tinha essa energia E2, e ele vai para esse nível de energia E1, tá certo? Então, tem variação de energia. Então, se esse elétron, ok, ele perdeu energia, então, cadê a energia? Cadê a energia perdida pelo elétron? Ele emitiu na forma de fóton. Isso, ok? Então, o fóton que vai ser emitido, ele vai ter uma energia, ok? Ele vai levar essa energia que falta, ok? Então, a pergunta é, qual é o comprimento de onda desse fóton? Ok? Vocês podem resolver isso já? Ou... Como é que a gente resolve calcula esse comprimento de onda? Essa diferença entre os níveis de energia. Isso. E aí, isso aqui dá o que? A diferença entre os níveis de energia? HN. É HN, que fica H vezes C sobre lambda. Certo, mas o que é essa diferença de energia? É a energia do Intervalo. fóton. A energia do fóton. Ok? Fóton. Ok. Então, a energia do fóton. Então, sempre lembrar que a energia de um fóton, ok, ela está relacionada a 2 níveis de energia do sistema quântico, né? O elétron na caixa, no caso, tá certo? Porque ela, necessariamente, como é uma transição, ela envolve 2 energias, ok? Eu já vi tudo com isso. Ou seja, a energia do fóton, ok, vai ser a diferença de energia. Pronto. Aí calcula a energia e depois calcula o comprimento de onda. Então, vocês podem fazer isso. Eu dei os dados aqui. Então, tem a largura, a massa do elétron e o valor da constante de Planck, ok? Em Joule segundo e também aqui em elétron-volt segundo, quem achar conveniente. E aí, qual é a cor desse fóton, né?
E aí? Qual é a energia? Alguém já calculou alguma coisa? Ok. Tá todo mundo... O meu deu 75 vezes 10 a menos 19 joules. Eu não cheguei a conferir aqui direito, mas foi o primeiro valor que deu. Certo, essa aqui é a energia em joule, ok? E aí, o comprimento de onda? H está aqui, C é 3 vezes a oitava. Esqueci de escrever. C é a velocidade da luz, né? No vácuo. Ou seja, a velocidade do fóton no vácuo. Eu posso colocar aqui, talvez... Ok. O comprimento é 26 nanômetros. Nessa faixa, se eu me lembro bem. Ok, eu vou colocar... Cadê 24? 29? 4. 24, ok. O meu... Ou aqui eu calculei as energias, ok? É 1, é 2, depois calculei a diferença, tá tudo. Ok? E achei, pronto, o comprimento eu achei 24,7, ok? Nanômetros. Então, nessa faixa, qual é a cor desse fóton? Tem? Tá no ultravioleta, não? Ah, Tá próximo do ultravioleta, não? Pode raio-x. tá bem. 24 nanômetros, é 24, 10 a menos 9. Se eu colocar aqui, dá... tá um ultravioleta bem, bem longe. Acho que não sei onde está a fronteira entre X e... Mas tá muito, muito... É um fóton muito energético, né? Ultravioleta, a fronteira do ultravioleta com o visível é em torno de 400, né, nanômetros. Ok?
o que a gente chama de raio-x é 10 a menos 10, então, ok, é um fóton muito energético, ok, entre ultravioleta e raio-x, tá certo? E isso aqui você logo sabe, porque é a energia desse primeiro nível aqui, o fundamental desse poço, ok, já tem 16, ok, eletronvolts, então é bastante alto, tá certo? E se eu aumentasse a largura desse poço, esse comprimento de onda seria maior ou menor? Maior. Maior. O que a gente teria é que a diferença entre os dois, ok? Então, você vai diminuir. Se você aumentar aqui, você vê aqui na expressão, se você aumentar a largura do poço, ok? Imagine que você vai aumentar. Vocês podem imaginar que no limite, ok? Você vai ter, os níveis vão se aproximar, ok? E então, se aproximando os níveis, então, essa energia E1, por exemplo, ok? A aumenta, então E1 vai diminuindo, E2 vai diminuindo também. A diferença entre os dois é 3 vezes E1, então também vai diminuir. Diminuindo a energia, você aumenta o comprimento de onda, ok? Do fóton. Então, ele tem um comprimento de onda muito pequeno, ou seja, uma energia muito grande, uma frequência muito alta, ok? Porque esses níveis são tem uma separação enorme, né? O visível é visível é o quê? Alguns, tipo 1,5 eletronvolts, eu acho. Ok? Então, vocês podem ver, eu não tenho slides depois desse daqui, então eu coloquei só esses dois exercícios que fazem parte da lista, que vocês têm que colocar, incluir na lista, ok? E eu vou adicionar aquela pergunta que eu falei no exercício da barreira, ok? De fazer o cálculo exato para comparar com a aproximação, ok? E então, eu entregar essa lista até terça-feira, e terça a gente vai ter revisão, ok? Voltar um pouquinho sobre a parte de álgebra linear e etc. Ok? Que vai ser todo o assunto para a prova que vai ser na próxima quinta. Ok? Eu vou parar aqui agora. Inclusive, eu tenho uma reunião agora. Ok, professora. Ok, professora. Ok? Dúvidas? Vocês podem perguntar fora da aula. Então, tem alguns que já escreveram para mim, então podem tirar dúvidas. A lista realmente eu acho que não tem dificuldade, ok? E até terça, então. Tchau, professora. Até mais. Ok. Tchau. Professora.